Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, que todo mundo esteja tranquilo. Antes de estar iniciando a palavra, eu quero dar algumas orientações para os irmãos. Não houve mudança de bandeira em Curitiba, então nós continuamos seguindo o protocolo da bandeira laranja. Esperamos que a situação melhore. Assim que melhorar, nós pretendemos voltar ao culto presencial, que já estamos com saudade dos irmãos, do nosso culto. Agora, essa semana, tem as comemorações de Natal. Então, eu queria dar um recado importante para a igreja. Os irmãos sabem que eu sou totalmente contrário ao paganismo no Natal e na Páscoa. Que aqui na igreja nós damos sempre uma orientação para tomar cuidado com os símbolos pagãos, árvore de Natal, Papai Noel, toda uma simbologia pagã que tem no Natal. Também já foi ensinado para a igreja que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que foi uma data cristianizada. Agora, eu preciso dar algumas orientações novas para os irmãos. Veja, nós estamos vivendo uma guerra cultural intensa. Essa guerra cultural é trazida pelo comunismo cultural, pelo marxismo cultural. E eles têm feito uma força para extinguir o cristianismo ou enfraquecer o cristianismo. Então, o que acontece? Hoje você vai nas universidades, já não existe vestígio de comemoração de Páscoa e Natal. Você vai nas escolas, já começa a ser enfraquecido isso. Então, eu compreendo que é hora de uma mudança de estratégia. É hora de nós começarmos a comemorar com mais afinco, junto com os nossos entes queridos, junto com as nossas famílias, mantendo o resgate dessa data, porque é uma data ótima para evangelizar, é uma data ótima para estar com a família, é uma data ótima para ensinar para as crianças que Deus mandou o presente de um Salvador para uma humanidade perdida. Se Deus não tivesse mandado Jesus, nós estaremos perdidos, condenados para sempre. E é hora de nós combatermos essas ideologias anticristãs. Para vocês terem uma ideia, eu que não tenho o hábito de comemorar Natal, às vezes algum irmão chamava, fazia um almoço aqui com a família, tal. O ano passado já comemorei, esse ano vou comemorar novamente. E um fato na minha vida é que daqui por diante eu comemoro Natal. Não tem Pinheirinho, não tem Papai Noel, não tem paganismo, mas tem Natal. Por quê? Porque cabe a nós. É a mesma coisa que a pessoa ser corintiano e não saber cantar o hino do Corinthians. Mesma coisa que o cara ser flamenguista e não saber cantar o hino do Flamengo. Nunca assistiu um jogo, por exemplo. É a mesma coisa que você mexer com o Natal dos cristãos. Vou dar um exemplo bem bacana que eu dei para Paula. É você tirar o Pelé da história dos santos. As duas histórias se misturam. O símbolo cultural mais forte que nós temos é a Páscoa e o Natal. Cabe a nós celebrarmos de uma maneira correta. Cabe a nós mantermos viva essa tradição, sim, uma tradição. E não cedermos essa doutrina maligna de extinção de valores e símbolos cristãos. Não podemos permitir. Temos que ser firmes nisso. Eu sempre costumo dizer que por mal prevalecer, basta que os bons fiquem quietos. Aproveite o feriado junto com sua família, lógico, os cuidados que tem que se tomar. Aproveite o feriado. Se tiver uma brecha, evangelize. Sempre existe uma brecha para fazer uma oração de ação de graças. Dentro dessa oração, você pode dar louvores a Deus, falando que nós éramos pecadores e que Deus mandou seu Filho para morrer pelo nosso pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Transforme essa data numa data genuinamente cristã e não entre. Estamos num novo tempo. O ataque à igreja é novo, então a resposta da igreja é nova. Está falando aqui para vocês, talvez um dos maiores críticos do falso Natal, do Natal pagão. Hoje é tempo de nós comemorarmos Natal como algo importante, comemorarmos Páscoa como algo importante, porque é o resgate de valores cristãos que estão tentando riscar do nosso calendário.
ideologias esquerdistas, comunistas, anticristo, trabalho para a destruição da família, trabalho para a destruição dos valores cristãos e principalmente para a destruição dos símbolos cristãos. Há um mês atrás o povo gritava de alegria quando uma catedral católica foi incendiada no Chile e ninguém da nossa mídia pervertida abriu a boca, chamou de manifestante. É vândalo, puseram fogo. Tinha que ter criticado, tinha que ter falado. Se nós ficarmos quietos, nós vamos ser atropelados. Se nós ficarmos quietos, nós vamos estar adiantando a agenda do anticristo. E vamos responder a Deus sobre isso. Então, mude a sua mentalidade. Tem gente que está comigo aqui na igreja há 7 anos, que é o tempo de existência da igreja, sabe muito bem do paganismo no Natal, mas aprendeu como é correto o Natal. Tanto é que esse mês as crianças tiveram várias aulas sobre a redenção, sobre a vinda do Salvador, sobre o que é Natal. Vamos manter essa tradição cristã viva, vamos transformar essa data numa data evangelística e não vamos permitir que pessoas anticristos venham e sapateiem nas nossas costas e a gente fique quieto. Não podemos ficar quieto. Temos que guardar os valores cristãos. Amém? Que Deus abençoe o seu Natal. Amém? Vou falar uma coisa que eu não falo há muitos anos, a Paula sabe disso. Um Feliz Natal para todos vocês. Essa é a minha oração. Que Jesus possa estar nascendo através do novo nascimento do arrependimento no coração de cada pessoa. Quem me conhece, que anda comigo nesses 21 anos de salvo, eu acho que eu nunca dei um Feliz Natal para ninguém. A partir de agora, até Feliz Natal eu dou. Virei Natalzete. Comprar uma roupa vermelha, tô brincando, isso não. Mas até Feliz Natal eu dou agora. Tô tendo que reaprender a dar Feliz Natal. Porque eu não dou Feliz Natal. Quando você me ouvia dar Feliz Natal? Nunca ouviu. Vamos resgatar os valores cristãos. Não vamos ceder essa coisa maligna. Amém? Então vamos samodear como de costume. Inclusive está passando algo na minha cabeça. Se for possível, eu vou tentar trazer uma palavra na quarta-feira sobre esse assunto que eu estou falando. Vou ver se é possível coletar informações, se é possível montar uma palavra de qualidade e vou tentar trazer algo nesse sentido, dos ataques que a igreja tem sofrido. Vamos ver se é possível. Orem por mim, que se eu conseguir vai ser muito bom. Talvez eu não consiga para quarta, mas consiga para o domingo. Que está dentro, o Natal vai ser na sexta-feira, domingo está dentro. Amém? Então vamos abrir no Salmo número 11. Diz assim: no Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua paz, pela tua graça, obrigado porque estamos bem e temos oportunidade de aprender a tua palavra. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir de maneira bíblica, com graça, e que o Senhor venha abrindo o entendimento de tua igreja, que nós possamos ser edificados na tua palavra, Pai, com sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 14. Avançando no nosso estudo do Gênesis. Gênesis 14.
versículo base é o versículo 17, diz assim: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Até aqui. Veja, irmãos, esse trecho da pregação nós vamos chamar de o encontro com dois reis. Aqui, relembrando o que aconteceu, houve a campanha de Quedorlaomer, junto com os reis que vinham da região da Mesopotâmia. Eles dominavam sobre os reis da região de Canaã, rei de Sodoma, Gomorra, rei de Zoar. E o que acontece? Nessa guerra, Ló é sequestrado com sua família. O rei de Sodoma e Gomorra foge. Quedorlaomer e seus Anrafel, Arioque, Tidal, eles vêm e saqueiam todas essas cidades e levam o povo como escravo. Até, veja, como era hábito dos reis dominadores, quando uma nação, quando uma cidade-estado servia a outra, ela pagava só impostos. Quando ela começava a desobedecer, em havendo guerra, o vitorioso, como represália, levava o povo como escravo. Mais ou menos assim: olha, nós estávamos de boa, você estava pagando o seu imposto, vocês estavam vivendo aí tranquilamente, era só me pagar o tributo, só que vocês se rebelaram, então agora é o seguinte, a liberdade que vocês tinham não vai ter mais. Eu vou levar o povo embora, que foi exatamente o que aconteceu. Abraão respondeu rapidamente, com 318 homens, junto com Arner, com Escol e com Manre, foram atrás, viajaram mais de 200 quilômetros, durante a noite fizeram um assalto contra as tropas dos 4 reis, reis poderosos, e resgataram o povo. O que nós aprendemos juntos? Que mostra que Salomão era um homem preparado, mostra que Abraão era um homem preparado, mostra que ele tinha amigos fiéis e bem preparados como ele, homens que não tinham nenhum laço familiar, era um laço de amizade e fidelidade, nos mostrando que os bons amigos sempre são bem-vindos, e mostra que Abraão era um homem de estratégia, porque esse feito aqui é um enorme feito militar, basta você analisar a campanha desses reis. Nós não estamos falando de qualquer exército, nós estamos falando de uma máquina de guerra que sujeitou por 12 anos 5 nações de Canaã. E Abrão, que não era uma cidade-estado, e os seus confederados, Aner, Escol e Manre, com 318 homens, conseguiram derrotar o exército de 4 reis que tinha destruído gigantes, os Anzumins e os Emins, que tinha dominado a região de Cádiz, que tinha vindo e botou para correr os 5 reis, Sodoma, Gomorra, Zoar. E Abraão faz um feito extraordinário, mostrando o quê? E isso eu não falei na palavra passada, o equilíbrio do homem de Deus. O homem de Deus, ele tem aquele doce equilíbrio. Ele é amável, ele expressa Cristo, ele é alguém que ama o Senhor, é alguém que ama as coisas corretas, porém, quando mexe com ele, com a família dele, ele vira leão. Ele não dá mole. Uma coisa que eu aprendo aqui no caso, porque hoje em dia se tem uma ideia errada, que para ser homem de Deus você tem que ser frouxo, você tem que ser delicodoce, como dizia meu primeiro pastor. Você tem que ser o tipo do cara otário, que a turma vem, apronta na sua cara, e você, não, irmão, tudo bem, Deus é amor. Não, não tem nada disso, tudo bem nada. Não tem nada bem. Vamos resolver essa parada, é agora. Em Deus, nós vamos sentar, vamos conversar, botar tudo a limpo e vamos resolver. Foge não.
Como é que é essa história? A Bíblia fala: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se arrepender, ganhaste teu irmão. É orientação bíblica. Pisou na bola, você tem que ir lá conversar firme. Você não vai xingar, você não vai bater, você não vai ofender. Mas você vai falar a real para a pessoa. Ó, o irmão me pediu dinheiro emprestado, e aí o irmão não está me pagando, eu vejo o irmão trocar de carro, vejo o irmão pintar a casa, e o meu dinheiro não. Que história é essa? Puxa, irmão, me perdoa, foi mal. Não, tudo bem, perdoar está perdoado, mas eu quero saber como nós vamos resolver a questão do dinheiro que eu te emprestei. Nós precisamos resolver, esse dinheiro está me fazendo falta. Eu emprestei o dinheiro para você, contando que você ia me pagar. Só que o irmão não está agindo correto, que o irmão, além de não me pagar, está gastando em outras coisas. O irmão, por acaso, está pensando que eu sou bobo? Ou que eu estou nadando em dinheiro? Tem que ser conversado firme. A Bíblia fala que Davi era um homem que foi levantado segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi dedilhava sua harpa e a música que ele tocava aliviava Saul. Percebe que Davi era um homem sensível. Mas a Bíblia nos ensina que Davi era sisudo em palavras. Tanto é que quando Natã vem denunciar o adultério de Davi, que ele usa a parábola da ovelhinha, que ele fala que um cara que tinha muito gado, tal, Davi chega e fala: que morra tal homem, que não viva tal homem. Pra vocês terem uma ideia como Davi era. E quando Davi morre, ele chega para Salomão e fala o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa, o sacerdote lá, você precisa resolver a parada porque ele pisou na bola. O Simei também me amaldiçoou. Você precisa resolver a parada com o Simei. E Joabe, você tem que exterminar. Não pode deixar ele ir para a sepultura em paz. Porque ele, em época de paz, derramou sangue. Joabe era primo de Davi. Joabe livrou a vida de Davi algumas vezes. Era o principal general de Davi. Mas Davi era firme, era um homem de coisa correta. E falou. Então o que eu aprendo com Abraão aqui é a postura equilibrada do homem de Deus. O homem de Deus é alguém que entoa salmos, mas é alguém que quando tem que pegar a espada na mão, dá no meio da ideia, bem dado, para não levantar mais. É uma só, bateu, tombou. É assim. E quando você vai lidar com o mundo espiritual, quando você vai lidar com as maldades do mundo, quando você vai lidar com as coisas erradas, lógico que a espada é uma figura, você tem que pegar a espada na mão, bater e tombar. Porque senão o mundo espiritual te engole. Senão as situações te engolem. Você tem que ser muito firme nisso. O que antigamente era uma luta corporal, hoje é uma luta espiritual, é uma luta diária, é uma luta ética, é uma luta cotidiana. Mas lembra disso, você tem que pegar a espada e dar no meio da ideia do problema, para tombar, não levanta mais. Golias caiu com a pedrada, vai lá, corta a cabeça. Esse não levanta mais. Foi o que Davi fez. Primeira coisa que ele fez quando Golias tombou, ele correu em direção a Golias, que era o problema, era a afronta, pegou a espada de Golias, que era uma espada pesada, e cortou a cabeça de Golias. O que ele estava dizendo? Esse aqui não incomoda mais, esse aqui não levanta mais. No melhor estilo futebolístico, anglo-saxão, agora nós vamos jogar futebol com a cabeça dele. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Uma outra coisa interessante, veja, o versículo 17 fala: e o rei de Sodoma saiu ao seu encontro. Eu descobri nos estudos para essa palavra que os nomes, está na Bíblia, os nomes do rei de Sodoma eram Bera e Birsa.
O nome Bera e o nome Birsa quer dizer mal e maldade, em hebraico. Muito curioso isso. Veja, eu não reparto da teologia que quer dizer que para mim entender a Bíblia eu tenho que entender os nomes, principalmente o Antigo Testamento. Existe uma linha teológica de homens de Deus que eles têm um hábito de o seguinte, de buscar no significado dos nomes um sentido a mais para o texto. Eu não compactuo dessa linha, mas eu tenho que entender uma verdade. O nome Bera e o nome Birsa quer dizer mal e maldade. Esses nomes não estão à toa na Bíblia. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tanto é que os comentaristas bíblicos principais, todos eles, a grande maioria, cita que o nome Bera e Birsa quer dizer mal e maldade. Me parece que Deus está querendo nos mostrar, através de um jogo de palavra, feito pelo escritor do Gênesis, que era Moisés, trabalhava muito bem no jogo de palavras, na maneira de construir o texto. Moisés era extremamente técnico. Me parece que Deus está querendo mostrar a maldade desses reis. É uma coisa bem interessante. Outra coisa bem interessante é o seguinte: o pessoal se pergunta, onde fica o Vale do Rei? Na verdade, nós temos muita dificuldade com lugares bíblicos. Existem lugares que a Bíblia fala que nem se sabe. Mas, nesse caso aqui, quando Moisés está escrevendo, ele está querendo nos situar onde fica o Vale do Rei. Está querendo mostrar para aquela geração que existia um lugar na Terra Prometida que eles estavam entrando, que era o Vale do Rei. Isso aí foi positivado mais tarde no livro do profeta Samuel. Quer ver? 2 Samuel, capítulo 18. Vamos um pouco à frente. Uns 6 livros à frente na Bíblia. Depois de Juízes vem 1 Samuel, 2 Samuel 18. Versículo 18, diz assim: Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama Pilar de Absalão. O que acontece? O Vale do Rei era localizado onde tinha esse monumento, que era o Pilar de Absalão, a leste de Jerusalém. Por que isso é importante? Porque aqui, na verdade, a gente tem um encontro com 2 reis. Aqui, na verdade, nós temos um encontro com 2 tipos de cidade. Jerusalém, que no futuro vai se transformar na Nova Jerusalém, e Sodoma e Gomorra, e reis babilônicos, que representam toda a maldade humana. Por que Moisés escreveu aqui o Vale do Rei? Moisés está mostrando. Abrão saiu lá dos carvalhais de Manre, viajou mais ou menos 500 quilômetros, assim, ida e de volta, a cavalo, provavelmente, combateu com 4 reis poderosos, resgatou todo mundo, a peleja durou uma noite toda, e ele voltou e se encontrou em Jerusalém. Com quem que ele se encontrou? Vamos voltar em Gênesis, capítulo 14. Olha que interessante o segundo rei. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu colocar algumas coisas. Primeiro, o que é Salém? Salém quer dizer paz. Essa cidade, ela foi dominada por um povo chamado Jebuseus. O nome Jerusalém vem da união da palavra Jebus, dos Jebuseus, e Salém, que é paz. Aí vem o termo Jerusalém, Jerusalém. Então o que acontece? Por que a informação do Vale do Rei é importante? Deus está nos mostrando que naquela que seria a cidade amada, naquela que seria a menina dos olhos de Deus, naquela que seria chamada a cidade de Davi, o local onde Deus colocaria o seu templo. Essa cidade tinha um rei. Esse rei se chamava Melquisedeque. Essa cidade era um lugar de paz. E olha que interessante, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Na verdade, Deus Altíssimo é o termo do hebraico chamado El Elyon. El, para o povo cananita, era designação Deus. El é título. Então você entre os cananitas tinha El isso, El aquilo, El não sei o que, El, entendeu? Só que o nome El Elyon quer dizer Deus Altíssimo. Nesse texto aqui, ele toma forma e passa a representar o Deus Todo-Poderoso. Porque mais à frente o próprio Abraão confirma o termo El Elyon ligado a Javé, a Yavé. Quer ver que interessante? Deixa eu pegar aqui, versículo 22. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Essa palavra Senhor aqui é Jeová, Yavé. O Deus Altíssimo, El Elyon. Então o que Abraão faz aqui? Abraão reconhece que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Como Melquisedeque ficou sabendo do Deus Altíssimo? Eu tenho uma resposta bíblica para isso. A Bíblia me responde como Melquisedeque ficou sabendo do Deus Altíssimo. Melquisedeque ficou sabendo do Deus Altíssimo. Simples. Deus se revela a quem ele pretende se revelar. Deus é um Deus que salva os eleitos. Melquisedeque era um eleito. E Deus foi lá e se revelou para ele. Quando foi? Não sei. De que maneira foi? Não sei. Mas o Novo Testamento e a história bíblica me mostram que Deus se revela a quem ele quer. Deus salva quem ele bem entende. São os chamados vasos para a glória de Deus, que estão em Romanos capítulo 9. Os vasos de misericórdia, que Deus soberanamente escolhe para a sua glória. Por quê? Porque no Antigo Testamento, nós praticamente não temos referência de Melquisedeque. Quer ver que interessante? Vamos abrir, deixa marcado aí Gênesis 14, vamos abrir no Salmo 110. Salmo 110. Estou chegando, 94. O Salmo 110, se você for ver o título aí na sua Bíblia, ele tem o título Reino do Messias. Lógico, esse título não consta no original. Esse título foi colocado pelos homens. Mas você vai ver logo abaixo da palavra capítulo 110, está lá Salmo de Davi. Quem escreveu esse salmo? O rei Davi. Nós temos essa informação. E o Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor:
assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha que interessante, esse salmo foi o salmo que Jesus usou, perguntando para os fariseus. Jesus falou o seguinte: o Messias é da descendência de quem? Aí eles respondem: de Davi. Então Jesus falou o seguinte: olha, eu vou responder essa pergunta se vocês me responderem o seguinte: como que o Messias é descendente de Davi? Se Davi disse para ele: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi chama o Messias de Senhor. Qual é o salmo que Jesus está usando? Esse salmo aqui. Os fariseus ficaram quietos e não responderam, porque não sabiam responder. Porque não compreendiam a profundidade da Escritura. Mas é esse salmo que foi usado. E aí o texto continua, versículo 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, ó Jerusalém aqui, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Aqui está falando dos eleitos, do Antigo Testamento e do Novo. 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma citação lá do livro do Gênesis, nos ensinando o seguinte: existe uma ordem sacerdotal, que é uma ordem sacerdotal eterna. Por quê? Porque o Messias é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a informação que nós temos no Antigo Testamento sobre Melquisedeque. Só isso. Mas é uma informação extremamente importante, que mais à frente nós vamos ver, vai ser usada. O que acontece? Melquisedeque é um tipo de Cristo. Vamos voltar no Gênesis 14, eu vou te mostrar. Gênesis 14. E para quem é mais velho de igreja aqui, eu vou ensinar uma coisa que vai ficar tão surpreso quanto eu. Nem a Paula sabe disso. Todo mundo sabe pelo Novo Testamento, quem é mais antigo de Bíblia, que Melquisedeque é um tipo de Cristo. E olha o que o versículo 18 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que é pão e vinho na Bíblia? O que você lembra de pão e vinho na Bíblia? Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O livro de Hebreus fala que Melquisedeque é o tipo de Cristo. O que você pensa quando vê um sacerdote, pão e vinho? Ceia. O que eu já aprendi em algumas igrejas? Que Melquisedeque veio fazer a ceia com Abraão. O que eu aprendi de verdadeiro? É praticamente impossível que esse texto esteja querendo falar de ceia. Esse texto está falando do quê? Que Melquisedeque era um rei bom. Melquisedeque era um rei providencial. Melquisedeque era um rei atento, porque ele tinha 318 homens, que poderiam chegar até a 322, porque a gente não sabe se a contagem entre Salomão é Abraão, Manre, Escol e Aner. Se fosse 322, quebrava a corrente dos 318 valentes. Aí eu pergunto, qual era a única forma naquela época de se conservar suco de fruta? Fermentação da uva. Qual era o principal mantimento daquela região? Pão. O que Melquisedeque fez? Trouxe suprimento. Ah, pastor, como é que você sabe isso? O texto dá indício, quer ver que interessante? Versículo 14 e 15. Vamos ler o 15 só.
Olha a viagem que eles fizeram. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. A tropa estava cansada. Quando eles chegaram de volta, Melquisedeque trouxe mantimento. Eu já aprendi em alguns lugares que queriam dizer que esse texto aqui falava de ceia. Não é ceia. Não existe indício nenhum. Ceia é algo que foi instituído por Cristo no Novo Testamento, em memória da morte dele. Vou te dar a base teológica que não é ceia. Jesus aqui já tinha encarnado e tinha morrido? Não. A ceia só é viável através da morte e ressurreição de Cristo. Fazer isso em memória de mim, Jesus falou. Simples, aliás, eu nem sei onde é que a gente está com a cabeça. Porque a gente tinha um certo grau de estudo da Bíblia. Estuda diariamente. Gente, são 21 anos debruçados sobre Escritura. Se fosse um pouquinho mais atento, para pensar, peraí, mas por que me disseram que isso aqui é ceia, se Jesus nem tinha vindo, nem tinha morrido, nem tinha instituído a ceia? É que o problema nosso é que a gente aceita as coisas sem julgar. O problema nosso é que as nossas igrejas, muitas delas transformaram evangelismo em venda de plano de saúde, venda de seguro de vida, em pirâmide dessas aí de vendedor. E ficam nos ensinando como agarrar as pessoas pelo pescoço. Aí você levanta na chinela, a hora que cair no chão, bater a cabeça, está meio desmaiado, acordando, fala, quer entregar a vida para Jesus? Não quero. Olha lá, mais um salvo. Era o que nos ensinavam. Em vez de pegar o crente, colocar na escola bíblica semanalmente e ensinar a ser crente. Ó, deixa eu explicar uma coisa. Agora é outra constituição. Agora você veio do império das trevas para o reino da luz. Então, primeira coisa, você tem comunhão com Deus morando dentro de você, no seu espírito. Segunda coisa, essa comunhão é acentuada através da oração diária. Terceira coisa, essa comunhão é estimulada através do estudo diário da Escritura. E quarta coisa, isso falavam, eles tinham razão. Deus te deu uma nova família. Porque você tem que ter comunhão com os seus irmãos no culto. Você tem que se reunir com a igreja local. Ensinar a pessoa o cristianismo verdadeiro. Mas fica ensinando um monte de papagaiada, é jantar de homem, jantar de mulher, jantar de jantar, encontro do encontro, do desencontro, da libertação, da quebra da maldição dourada. Dos santos dos últimos dias, como dizia o pastor Marcelo. Sabe? Não se sabe Bíblia. Não se sabe o que é ser crente. Aí eu leio um texto desse e qualquer mestre desavisado fala, isso aqui é ser, eu acredito. Ainda sai com aquela cara, nossa, o cara mostrou, que revelação. Tremendo. Já vi pastor falando assim de texto, que o cara estava falando heresia, um absurdo. Por quê? Porque não temos cultura bíblica. Precisamos aprender a ser crentes. Pão e vinho aqui era mantimento. Só isso. Mas através desse texto, eu tenho mais algumas informações na Bíblia falando disso. O que eu separei aqui? Vamos agora abrir Carta de Paulo aos Hebreus. Capítulo 7. Texto clássico, extremamente importante. Se você chegou em Tiago como eu, puxa o freio e volta um pouco. Hebreus capítulo 7. Eu vou estar lendo o versículo 1 e 2. Diz assim. Não, vamos ler versículo 18 do capítulo 6. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Que esperança que é essa? Esperança de salvação, esperança de vida eterna. O que Paulo está discutindo aqui? Vocês estão querendo viver na antiga aliança.
com toda a glória, com todo o ritual, com todo o templo. Mas hoje o culto mudou. Hoje você está firmado em coisa superior. O livro de Hebreus foi escrito para que cristãos de origem judaica não retornassem às práticas do judaísmo. O livro de Hebreus foi escrito para isso, para provar que a nova aliança e o sacerdócio de Cristo é superior à antiga aliança, em todos os aspectos. E aqui Paulo vem falando da salvação, explicando o quê? Que a salvação pela fé ela tem fundamentos. Um deles é que Deus não pode mentir. Ele garante o fundamento. Ele é o firme fundamento. E aí, olha que interessante o 19 que diz: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O que Paulo está falando aqui? O véu do Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia um sacrifício pelos seus pecados. Esse sacrifício, entre outras coisas, ele colocava sangue da expiação na orelha direita, no dedo direito, no dedão direito, no dedinho do pé direito, se eu não me engano. E ele entrava amarrado dentro do Santo dos Santos, com uma roupa com guizos, porque se ele tivesse pecado, ele era fulminado pela glória de Deus lá dentro. Conta a tradição rabínica que nunca nenhum sumo sacerdote morreu dentro do Santo dos Santos. Por quê? Porque quando Deus propôs aquele sacrifício temporário que o sacerdote fazia do sangue, Deus se dava por satisfeito, uma vez por ano. Por isso que não morreu, não porque o cara era bom. Porque não existe homem sem pecado. Mas como ele cumpriu o sacrifício da expiação, para aquele momento a expiação valia. Só que ela era transitória. Por quê? Porque o sumo sacerdote morria e todos os anos tinha que repetir aquela expiação. Então entrar no véu aqui é entrar no véu para fazer a propiciação pelos pecados do povo em relação a Deus. Até cabe aqui uma parte, veja. Existe uma igreja que, por exemplo, o Marcos Ranconato é seita. A igreja adventista do sétimo dia. Para muitos teólogos cristãos, acham que eles são seita. Eu prefiro a designação seguinte, a igreja pseudo-cristã. Eu sigo a linha do Instituto Cristão de Pesquisa e de alguns escritores, porque eu entendo que quem nasceu de novo na adventista é salvo. Agora, eles têm uma doutrina extremamente errada. Quando eles disseram que Jesus ia voltar em 1844, Jesus não voltou, eles tinham duas alternativas a dizer. Uma, Ellen White é falso profeta, porque errou. Outra, eles tinham que dar uma desculpa. Aí o que acontece? Eles dizem o quê? Que houve um engano. E que Jesus, em 1844, entrou nos Santos dos Santos para iniciar uma doutrina que eles chamam de doutrina do juízo investigativo. O que eles querem dizer? Para vocês terem uma ideia dessa doutrina, vou tentar traduzir na prática. Hoje, Jesus está no Santo dos Santos, vendo se Martinho Lutero vai ser salvo. Mais ou menos é isso, a grosso modo. A doutrina do juízo investigativo é uma doutrina antibíblica, não tem base na Bíblia. Por isso até que alguns chamam de seita. Eu fico na dúvida. Não tenho convicção para dizer que é seita. Como não tenho convicção, não vou dizer, eu fico no pseudo-cristão, dentro da medida da minha fé. Mas é uma coisa estranha, mas tem a ver com o quê? Com o Santo dos Santos. Por quê? Por que Jesus não pode ter feito isso? Quando ele estava na cruz, o que ele falou? Telestai, está consumado. E o grosso véu do templo, diz o Evangelho de Mateus, se rompeu de cima a baixo, o véu do Santo dos Santos. Porque o nosso sumo sacerdote imortal morreu e ressuscitou. Porque a morte não teve poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Por isso que Paulo fala, ó morte, onde está o teu aguilhão?
Por que nós vamos ressuscitar? Porque o aguilhão da morte que estava em nós, que era o pecado, foi retirado por Jesus. Aí eu tenho certeza que eu vou ressuscitar. Por quê? Porque a Paulinha é boa? Não. Porque Jesus pagou o preço, ele fez um único sacrifício, aceito por Deus. Porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entende a importância de Melquisedeque? Ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Tem igreja que quer dizer que Melquisedeque era Cristo pré-encarnado. Não é, não entra por isso, isso é ensino errado. É visão equivocada. É esticar por demais o texto. Melquisedeque não é Cristo pré-encarnado. Mas aqui Hebreus continua, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor por quê? Ele foi o primeiro a ressurgir. Jesus, primeiramente, é chamado unigênito de Deus, é o único da espécie, unigenitos. Mas ao morrer na cruz e ressuscitar, ele se torna o primogenitos, o primeiro da linhagem, o precursor, é o que Hebreus está falando. Aí continua, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Entrou aonde? No Santo dos Santos, celestial. Quando que isso aconteceu? Quando Ellen White falou, em 1844, 18 séculos depois desse texto. Entende a base bíblica para derrubar a doutrina do juízo investigativo? Está aqui a base bíblica. Juízo investigativo diz que Jesus entrou no Santo dos Santos no século XIX. A Bíblia que eu leio diz que ele entrou na época da sua morte. Derrubei. Simples assim. Aí eu pergunto, não tinha ninguém dentro da igreja com bom senso? Percebe o problema? Da ignorância bíblica. Mas aí o texto continua. Vou reler o 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, quer dizer, não morre mais. Como o sumo sacerdote não morre mais, ele não precisa fazer outro sacrifício. Entenderam? Na antiga aliança, morria, fazia sacrifício, passava ano, fazia aquele sacrifício. Jesus, o sacrifício perfeito, não morre mais. Legal, né? É simples e legal. Continua. Segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele continua no capítulo 7 explicando. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon no hebraico, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, Melquisedeque, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Eu pergunto, que Salém quer dizer paz? Tranquilo. O hebraico shalom é paz. Salém vem da raiz da palavra salom, shalom. Agora, da onde que o escritor de Hebreus tirou que é rei de justiça? Ah, pastor, porque Melquisedeque devia ser muito justo, ele trouxe pão e vinho. Não, tirou da própria Bíblia. Quer ver que legal? Olha que barato. Vamos abrir no Salmo 85. Lembrando da regra hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia. Salmo 85. Essa palavra de hoje é uma palavra que, para quem gosta de Bíblia, ela é um prato cheio. Salmo 85. Vamos lá. Versículo 8. Não, versículo 7. Diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Está falando do que aqui? Jeová salva. O Deus Salvador. Continua, versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura.
Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habita na nossa terra. Olha o versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É uma citação de Salmo. Mas não fica só aqui. Livro do profeta Isaías, vamos um pouco à frente, capítulo 9. Isaías fala isso de maneira mais clara ainda. Cheguei em Jeremias, volta. Isaías 9, texto conhecido dos irmãos. Versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De que Isaías está falando? Do poder do Messias. Qual dos nomes do Messias? Maravilhoso. Aí ele fala justiça e paz. Daí que o escritor de Hebreus tirou. Tem um outro texto em Isaías, Isaías 32. Isaías 32. Versículo 17. Não, vamos ler o 16. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha que interessante, o efeito da justiça será paz. Existe um princípio aqui bíblico extremamente importante, que às vezes é desprezado. Sem justiça não há paz. Não adianta. Se você tem uma causa, se você tem uma situação e essa situação é injusta, nunca vai haver paz. Vou só te dar um exemplo, para o bom entendedor, meia palavra basta. O nosso país. Nosso país não tem justiça. É um país sem paz. Outros países do mundo, ditaduras. Apesar que essa palavra ditadura e democracia nos nossos tempos perdeu o significado. Vou falar para vocês, da altura dos meus 55 anos, alguém que cresceu durante o regime militar e viu esse país mudar. Hoje em dia nós não vivemos uma democracia plena, como a democracia que a gente sonhava. Por quê? Porque sem justiça não há paz. Isso é bíblico. Enquanto não houver justiça no nosso país, não vai haver paz. Qualquer lugar do mundo onde não existe justiça, não há paz. Se você tem uma situação que precisa ser resolvida, resolva primeiro a justiça. Sem aquela justiça, não vai ser resolvido. Justiça que eu digo, resolve o assunto. Às vezes você está brigado com alguém, aquela pessoa fez fofoca. Chega na pessoa e fala: ó, fulano, só tem uma coisa. Eu, na verdade, nunca tive nada contra você, mas quando você fez fofoca para mim, nesse assunto, o caldo azedou. E com esse tipo de coisa não dá para lidar. Porque, na verdade, foi uma tremenda trairagem que você fez comigo. E isso não se faz, porque eu nunca te dei motivo para isso. Se você quer resolver nessa situação, precisa começar com isso aqui. Eu lembro certa vez na nossa igreja que teve uma pessoa que saiu descontente da igreja.
E essa pessoa andou falando mal de mim para os outros. E essa pessoa, depois de ter saído da igreja, veio pedir perdão para mim. Falou, pastor, você me perdoa, falei besteira, falei o que não devia. Eu falei, não, tá perdoado, tal, tal. Aí a pessoa estava toda feliz. Eu falei, só tem um detalhe agora. Você vai pegar todo mundo que você falou mal de mim e vai lá falar a mesma coisa para eles. Por quê? Sem justiça não há paz. Infelizmente, essa pessoa não fez isso e não se retratou com ninguém. Pode ter certeza que em algum grau existe falta de paz. Pode ter certeza, o nosso relacionamento, meu com esse irmão, está perdoado, tudo em ordem, beleza. Quero bem a pessoa, mas o relacionamento azedou, porque sem justiça não há paz. Não espere que você vai ter paz sem haver justiça. É impossível. É uma coisa tão importante que uma das características do Messias é justiça e paz. Melquisedeque era rei de justiça e paz. Em Jerusalém, olha que interessante, Jerusalém já foi chamada de Sodoma e Egito na Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 11. Sodoma e Egito. Essa é Jerusalém, já foi a cidade da justiça e da paz. Já foi a cidade onde o rei era sacerdote do Deus Altíssimo, quando praticamente ninguém invocava o nome de Deus. Era um lugar de justiça e paz. Características essas que nós vamos ver nas próximas palavras sobre esse texto. Quer ver que interessante sobre Jerusalém? Vamos abrir no Salmo 76. Vamos voltar de novo no Salmo. Salmo 76. São verdades importantes, existem relacionamentos arrebentados até hoje por falta de justiça e paz. Salmo 76, versículo 1, diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Onde é que fica Salém? É Jerusalém, que na época de Melquisedeque chamava Salém. Esse é o texto bíblico, um dos textos bíblicos que nos mostra que Melquisedeque foi rei de Jerusalém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora você fala, mas como, pastor? O pastor está me dizendo que a cidade da justiça e da paz, ela se corrompeu? Quer ver que barato? Vamos abrir aí, livro do profeta Jeremias. Primeiramente, capítulo 33. Jeremias 33. Versículo 15. Diz assim: Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E esse é o nome com o qual Deus os chamará. O Senhor é a nossa justiça. Está falando de quem aqui? Do Messias. Entendeu? Aonde que ele reina? Em Sião, Jerusalém, justiça e paz. Mais um texto de Jeremias, Jeremias 23. Vamos voltar um pouquinho. Olha que interessante. Jeremias 23. Versículo 5. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o seu nome,
com o qual Deus os chamará, o Senhor, justiça nossa, que em hebraico é Jeová Tsiknedu. Não, Tsikenu. O Senhor é a nossa justiça. Pode olhar aqui na sua Bíblia, está tudo em caixa alta, maiúscula. É um dos nomes de Deus. Na nossa Bíblia aparece bem claro. Sabe que o pessoal da seita Testemunha de Jeová faz? Muda esses termos, põe tudo Jeová. Jeová, 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 Jeová. Mas uma das marcas de Deus e por consequência dos seus filhos é a prática da justiça. Se você vê alguém que não pratica a justiça, é iníquo, não é filho. Não é filho. Lembra que nós tivemos as palavras teste de salvação, diferença entre crentes e hipócritas. Tem muita gente na igreja que é hipócrita, está enganando a si mesmo. Se morrer, vai para o inferno carregando Bíblia e cantando o hino da harpa. E vai para o inferno, porque não nasceu de novo. É iníquo. Uma coisa extremamente séria. Quer ver que interessante? Vamos abrir. Tem mais 2 textos que eu quero falar hoje. 1 Coríntios capítulo 1, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 1. Versículo... Não, esquece, agora já foi. Versículo 30. Falando à igreja. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tsikenu. Percebe como o escritor de Hebreus, Tsikenu, o escritor de Hebreus, usa toda uma base bíblica, ele era um extremo conhecedor do Antigo Testamento. Tanto é que ele usa, agora para encerrar, o último texto, ele bate na tecla, Deus Altíssimo. Vamos abrir. Livro de Hebreus, último texto, capítulo 5. Hebreus 5. Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa é uma citação de João 8,54. Quer dizer, o escritor de Hebreus conhecia a história de João, contada por João. Deus fala que Jesus era o seu filho. Aí olha o versículo 6 que diz, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eterno. Melquisedeque morreu? Morreu. Melquisedeque tinha pai e mãe? Tinha pai e mãe. Melquisedeque era pecador? Era pecador. Melquisedeque precisou ser redimido pela fé em Cristo Jesus? Precisou. Melquisedeque vai para a eternidade com a gente? Vai. Inclusive eu vou perguntar se o pão que ele comeu era com fermento ou sem fermento. Se o vinho era tinto ou era seco. Que eu quero, se Deus permitir, ter essa conversa com Abraão. E aí, como é que foi aquela guerra? Aí Abraão, conta pra gente. O Aner, o Skol e o Manre foram salvos. Você viveu uns 40, 50 anos com eles. Deu para evangelizar? Eles também adoravam o Deus Altíssimo. E aí, como é que foi? Já pensou que barato você chegar no céu, tá lá Skol, Manre e Aner? E os 318 guerreiros, todo mundo foi salvo?
Você vai saber falar, tá vendo aqueles caras ali? Aqueles caras botaram para correr, ó, tudo do Black Trunk. Não vou falar assim porque é gíria de surfista. Mas botaram para correr um dos principais exércitos da época. Essa é a realidade bíblica. A Bíblia é feita de homens, como eu e você, pecadores resgatados pela graça de Deus. A Bíblia nos traz fundamentos. Nós servimos um Deus altíssimo. Esse Deus é Deus de justiça e paz. Aquele que diz que o ama tem que andar como ele andou. Nós temos que buscar uma prática de sabedoria, de justiça, para ter como resultado a paz. Normalmente, final de ano é uma época que as pessoas fecham para balanço. E esse ano, em geral, nós temos muito mais coisas para pensar. Porque parece que o relógio profético de Deus se acelerou. Quando o relógio profético de Deus se acelera, é muito importante você estar com a sua vida em ordem. Vigiai para seres encontrados em pé quando essas coisas acontecerem, estarem diante do Filho de Deus. Primeira coisa para você se consertar é se você é nascido do Senhor. Se você já foi justificado pela obra de Cristo perante Deus. Porque em Cristo nós temos paz com Deus. A justiça dele é satisfeita. Olha que importante. Segundo, se não existem injustiças em áreas da sua vida, gente, isso é em tudo. Isso é na nossa vida civil, isso é no nosso trabalho, isso é no nosso casamento, que tem de gente praticando injustiça no casamento. Isso é no nosso trabalho, gente pilantra. Isso é na administração dos nossos recursos, crente materialista, que não paga direito suas contas, está sempre envolvido em falcatrua. Confusão na família. Gente, sem justiça não há paz. Vão haver decisões difíceis na sua vida, que você vai ter que tomar em relação a pessoas, para que haja justiça. Porque sem essa justiça, nunca vai haver paz entre você e a pessoa. É impossível. Que o Senhor possa, nesse momento tão especial, de um ano tão conturbado, estar realmente mostrando para a gente quais são as áreas em que a justiça de Deus precisa ser restabelecida na nossa vida, para que através disso nós tenhamos paz. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha, Pai, nos ajudando em nossa fraqueza, fazendo a tua obra em nossa vida, que nós possamos realmente viver verdadeiramente a tua justiça, que possamos, capacitados por ti, ter uma vida limpa, ilibada, longe do pecado, que possamos ter sabedoria e santidade e que possamos realmente, Senhor, experimentar a paz que transcende todo entendimento. Senhor, a nossa confiança está no teu poder, a nossa confiança está na tua graça. Sê conosco, Senhor. Derrama da tua graça, nos dando sabedoria e paz. Em nome de Jesus. Amém.